Um programa desses que fazia tudo pela audiência achou interessante levar para um episódio um ex-casal. Só que, infelizmente, as coisas saíram do controle e chegou num rumo perturbador. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, casos criminais resolvidos. Às vezes eu trago alguns que ainda são um mistério. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui com os amigos. Bora pro vídeo! Nancy Campbell era uma mãe solteira de 52 anos que passou grande parte de sua vida criando seus dois filhos, Jeffrey e Gary, em Michigan. Seu filho mais velho, Jeffrey, tinha boas lembranças de sua mãe, lembrando-se dela como a força de sua família após a morte de seu pai quando ele era apenas uma criança. Ela foi descrita como uma mulher muito reservada, que não gostava de tirar fotos e quase nunca namorava. Ela estava feliz com sua vida, feliz por estar sozinha. Na Alemanha, um homem chamado Ralph Panitz estava procurando por um amor. Um pintor, ele decidiu entrar em um chat e logo conheceu Nancy. Eles começaram a conversar e logo se apaixonaram. Depois de muitos meses de conversa, Ralph decidiu fazer uma grande mudança. Ele deixou a Alemanha e se mudou para Michigan para se casar com Nancy em 1997. O casal estava pronto para começar uma vida juntos. Mas o que começou como um romance relâmpago rapidamente se transformou em algo muito mais complicado. Rapidamente o relacionamento deles se tornou um ciclo constante de rompimentos e reconciliações. E não demorou muito para que as coisas piorassem ainda mais. Jeffrey descreveu mais tarde a violência que começou a se infiltrar no relacionamento. Ele disse: "Não demorou muito depois do casamento para que houvesse um problema doméstico. Ralph a jogou no chão e ela bateu a cabeça. Depois de anos de idas e vindas em seu casamento, Nancy finalmente decidiu deixar Ralph, pedindo o divórcio após ser agredida. Mas a história não terminou aí. Ralph já havia seguido em frente, conhecendo uma mulher chamada Eleanor online em 1999. Assim como Ralph, Eleanor estava saindo de um casamento fracassado. E apesar das preocupações de sua família, ela se casou com Ralph em uma pequena cerimônia em 17 de março de 2000. Mas o que a Eleanor não sabia era do passado do Ralph. Ela não sabia que ele era um homem muito violento, até porque ele modificou toda a história. O Ralph disse que o problema era a Nancy, que ela era uma ex que perseguia ele, que estava sempre em cima, que não deixaria ele e a Eleanor ter um relacionamento bom, porque ela sempre estaria na volta. É claro, ele tentou se fazer de bom moço ali naquela história e a gente sabe que a verdade não era essa. Ele conseguiu convencer Eleanor de que o comportamento obsessivo de Nancy precisava ser confrontado e que o melhor lugar para fazer isso seria no Jerry Springer Show. O programa, que estreou em 1991 como um talk show diurno tranquilo, evoluiu rapidamente para algo muito mais sensacionalista. No final dos anos 90, tornou-se conhecido por seu drama exagerado no estilo tabloide. Triângulos amorosos, confrontos e revelações chocantes eram o principal do programa. Não se tratava apenas de expor a vida das pessoas. Tratava-se de criar caos na frente de uma audiência ao vivo para obter mais audiência. Em 7 de maio de 2000, Ralph, Eleanor e Nancy estavam programados para aparecer em um episódio intitulado Secret Misters Confronted. O plano era que Eleanor e Ralph confrontassem Nancy sobre sua suposta perseguição, para dizer a ela para ficar fora de suas vidas de uma vez por todas. Mas a Nancy não sabia disso. Ela acreditava que tinha sido chamada até o programa porque teria ali uma possibilidade dela ter o Ralph de volta. Ela queria isso, ela ainda era apegada a ele, por mais que ele fosse uma pessoa muito ruim. Digamos que ela estava cega, ela não conseguia ver isso. Então foi isso que ela acreditou que seria o programa, e foi por isso que ela aceitou participar. Mal sabia ela que Ralph estava planejando a coisa toda.
preparando-a para um confronto público. Quando Nancy subiu no palco, ela foi empurrada para um espetáculo público, um que a deixou humilhada. Nancy, que estava casada com Ralph há apenas 15 meses antes, apareceu no programa esperando explicar como ela e Ralph estavam tentando restaurar seu casamento. Mas os produtores, em busca de mais audiência, tinham outros planos. Nancy se viu imediatamente enquadrada como a vilã da história, uma ex-esposa ciumenta que não conseguia aceitar o fato de que seu ex-marido havia seguido em frente com uma nova mulher, a Eleanor. Assim que Eleanor entrou no palco, a agressão verbal começou. Eleanor e Ralph zombando de Nancy, chamando-a de velha e gorda, na frente da plateia ao vivo. Os insultos eram cruéis e a mágoa era evidente no rosto dela. Mas não foram apenas os insultos sobre sua aparência que deixaram Nancy devastada. Foi a verdade chocante que foi revelada em seguida, algo que ela nem imaginava. Pela primeira vez, ela soube que Ralph e Eleanor não estavam apenas namorando, eles tinham se casado. Ralph também admitiu que nas 2 noites que antecederam o programa, ele estava dormindo com Nancy no quarto de hotel com ela. Ele alegou que era tudo parte do seu plano para convencê-la a ir no programa. Ele disse a ela que precisava fazer de tudo para fazê-la concordar a participar. Todos achavam que essa revelação iria começar uma grande briga no palco, mas Nancy apenas saiu do local. Ela não queria dar a eles essa satisfação. Ela sabia que não importava o que ele dissesse. Quando ele saiu do palco, a plateia vaiou, aumentando ainda mais a humilhação pública. Ralph e Eleanor se abraçaram como se tivessem conquistado algum tipo de vitória. Eleanor, em vez de culpar Ralph por dormir com Nancy para fazê-la ir ao programa, culpou o próprio programa por juntá-los. Eleanor chegou ao ponto de perdoar Ralph por suas ações. Ela não parecia reconhecer ou se importar que ele estava dormindo com as duas ao mesmo tempo, enquanto as colocavam um contra a outra no programa. Nos bastidores, Nancy não estava apenas enfrentando as consequências emocionais de ser humilhada na televisão. Ela agora estava diante de uma decisão impossível: retornar ao palco ou correr o risco de ficar presa em Chicago. De acordo com seu filho, Nancy foi informada nos bastidores de que se ela não retornasse ao palco para terminar o programa, ela não receberia uma passagem de volta para a Flórida. Sem outra escolha e sem a ajuda dos produtores, Nancy se viu andando pelas ruas de Chicago sozinha. Ela não tinha dinheiro, nenhuma maneira de voltar para casa, e ninguém do show a verificou ou ofereceu qualquer apoio. Mas em uma reviravolta de gentileza, uma pessoa que viu a Nancy passando por uma dificuldade conversou com ela e acabou comprando uma passagem de ônibus de volta para a Flórida. O Jerry Spring Show tinha seguido em frente, ansioso pelo próximo espetáculo, e nunca entrou em contato com Nancy para saber como ela estava. Depois que o programa foi ao ar, as coisas rapidamente pioraram para Ralph, Eleanor e Nancy. Apenas um mês após a aparição no programa, Ralph e sua nova esposa se separaram. Ralph voltou para Nancy e juntos eles deram entrada em uma casa. Uma das maiores tragédias aqui é o quão envolvida Nancy estava com esse homem, e ela não conseguia perceber o quão ruim ele era. Apesar de ter sido humilhada por ele e traída, Nancy aceitou Ralph de volta. Ela viu isso como uma vitória nesse cabo de guerra com Eleanor. Mas no início de julho, tudo começou novamente. Ralph, nunca contente com apenas uma mulher, começou a enviar mensagens para Eleanor, pedindo que ela o aceitasse de volta. Em seu jogo, ele estava jogando com as 2 mulheres, colocando-as uma contra a outra mais uma vez. A manipulação de Ralph teve seu preço em Nancy. Ela e Ralph terminaram mais uma vez, e poucos dias depois, Ralph se mudou com Eleanor para a mesma casa que ele dividia com Nancy. O sobrinho de Ralph, Marcus, mudou-se com eles também. O mais bizarro disso tudo era que agora Nancy, Ralph e Eleanor estavam morando juntos, na mesma casa. A polícia precisou aparecer nessa casa o tempo todo para separar brigas entre os 3, cada uma alegando que Ralph era seu homem e que aquela era sua casa. Em 24 de julho de 2000, Nancy tomou a corajosa atitude de ir ao tribunal e acabar com toda essa provação para sempre. Ela buscou uma ordem de restrição contra Ralph e exigiu a posse da casa. Em seu depoimento, ela disse o quão Ralph era violento. De acordo com os registros do tribunal, Ralph havia tomado as economias de Nancy, ameaçando-a até mesmo e agredindo fisicamente. Ela descreveu como Ralph a havia perseguido com uma faca, jogado seu corpo contra as paredes,
chutado seu estômago e causado uma concussão. O juiz concedeu o pedido de Nancy tanto para a ordem de restrição quanto para a posse da casa. Naquele mesmo dia, quando Nancy recuperou algum controle sobre sua vida, Ralph, Eleanor e Marcus receberam ordens de desocupar a casa em 15 minutos. Enquanto Eleanor e Marcus empacotavam seus pertences, o mais rápido que podiam, Ralph foi até um bar próximo. Ele já estava enfurecido com a decisão do tribunal, e acontece que o episódio deles no programa do Jerry Spring estava no ar naquele dia, e ele teria a chance de assistir à transmissão no bar. Enquanto Ralph estava sentado ali, assistindo a si mesmo na TV, sua raiva começou a crescer. Ele já estava bebendo muito, mas a raiva que sentiu enquanto assistia ao show pareceu levá-lo ao limite. De acordo com um cliente que testemunhou a cena em um ponto, Ralph se inclinou e murmurou: "Eu vou matá-la." As palavras de Ralph eram assustadoras, mas ninguém sabia o quão rápido elas se tornariam realidade. Ralph saiu do bar e voltou para casa, onde Eleanor e Marcus ainda estavam no processo de empacotar suas coisas. Ele deitou-se na cama enquanto eles continuavam a arrumar tudo, mas logo um carro da polícia parou na casa com Nancy. Eles estavam lá para tomar a casa. Por causa da ordem de restrição, Ralph saiu pela janela do quarto, enquanto Eleanor e Marcus foram embora com seus pertences. A casa agora pertencia a Nancy. Então, logo após sair da casa, Eleanor disse que teve uma sensação muito ruim de que algo terrível estava prestes a acontecer. Eles decidiram voltar para casa. Eles tinham a sensação de que Ralph poderia voltar para casa e fazer algo terrível. Eles temiam pela vida de Nancy. Ralph estava bêbado, irritado, e eles não sabiam onde ele estava. Eles voltaram para a casa de Nancy e Marcus foi até a porta da frente enquanto Eleanor permaneceu dentro do carro. O Marcus bateu na porta, tentou abri-la, mas ele viu que estava trancada. Então ele decidiu ligar para a polícia com aquela sensação que a Eleanor também teve de que algo muito ruim tinha acontecido. E ele disse para a polícia que acreditava que tinha uma pessoa morta dentro da casa. De acordo com Eleanor, ela decidiu dar algumas voltas no quarteirão porque não queria ser vista na casa quando a polícia chegasse. Foi quando ela viu Ralph correndo pela rua. Ela disse para ele entrar no carro e eles foram embora. Quando a polícia chegou na casa, eles encontraram Nancy no chão da cozinha, espancada e estrangulada à morte. Ela foi tão agredida que estava irreconhecível. Foi uma cena muito sangrenta, com uma pista significativa deixada para trás. Havia marcas de sapato deixadas no chão da cozinha, assim como a marca de sapato no rosto da Nancy. Essa marca era de um logotipo específico que pôde ser identificado. Agora eles só precisavam descobrir quem estava usando aquele calçado. Nancy foi morta poucas horas depois que um juiz lhe concedeu uma ordem de restrição contra seu ex-Ralph. Quando as autoridades chegaram pela primeira vez à casa de Nancy, se viram em uma corrida contra o tempo. As autoridades não tinham ideia no que estavam se metendo, mas sabiam de uma coisa com certeza: precisavam falar com Ralph imediatamente. Ele era o principal suspeito, mas o que não estava claro era se Eleanor era cúmplice ou se estava sendo mantida de refém por ele. Enquanto a polícia se esforçava para localizar o Ralph e a Eleanor, eles emitiram um alerta. O casal teria sido visto fugindo da área, indo para o sul em direção à Carolina do Sul e depois para o oeste em direção ao centro-oeste. Acreditava-se que eles estavam tentando fugir para o Canadá. A busca durou 4 dias, mas as autoridades não conseguiram confirmar seu paradeiro exato. 4 dias depois, o casal se entregou. Eleanor disse que não tinha ideia do que havia acontecido com Nancy. Ela disse que achava que eles estavam fugindo de agentes de imigração, não da polícia. De acordo com Eleanor, Ralph havia convencido de que Nancy havia chamado a imigração para ele, colocando em risco de ser deportado de volta para a Alemanha. Eleanor acreditava que Ralph estava fugindo dessa ameaça, não de uma investigação de assassinato. Ela só descobriu isso depois. Ralph, por outro lado, insistiu que não havia matado Nancy, mas suas palavras, como sempre, eram contraditórias. Ralph estava usando o mesmo par de tênis, os mesmos que ele tinha usado no dia em que Nancy foi assassinada. O tênis dele combinava com as impressões encontradas no sangue e também no rosto de Nancy. Ralph foi inicialmente acusado de assassinato em 1º grau.
Mas em uma reviravolta impressionante, essa acusação foi posteriormente reduzida para assassinato em segundo grau. E o que permaneceu estranho foi o envolvimento de Eleanor. Ela estava com Ralph o tempo todo, mas insistiu que não tinha conhecimento do assassinato. Como resultado, ela foi mantida como testemunha, mas nenhuma acusação foi feita contra ela. Ela continuou a alegar que não tinha nada a ver com a morte de Nancy. Ela também acreditava que Ralph foi falsamente acusado. Ela não conseguia encarar a verdade de que seu marido havia matado violentamente sua ex-esposa. As autoridades não tiveram evidências suficientes para acusá-la, mas as perguntas persistem sobre seu papel no assassinato de Nancy e a perseguiram pelos anos seguintes. No final, Ralph Panitz foi condenado pelo assassinato em segundo grau de sua ex-esposa Nancy Campbell. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eleanor, apesar de tudo o que aconteceu, ainda apoia o marido. Ela continua a apoiar Ralph financeiramente, visitando-o todo fim de semana na prisão. Ela mora sozinha em um pequeno trailer, mantendo a crença de que Ralph não recebeu um julgamento justo. Eleanor insiste que a polícia não procurou nenhum outro suspeito. Ela acredita que eles se apressaram em culpar o Ralph simplesmente porque o reconheceram do programa Jerry Spring. A realidade aos olhos de Eleanor é que eles o culparam pelo crime sem investigar completamente outras possibilidades. Ela continua convencida de que Ralph merece uma chance de ser mandado de volta para a Alemanha, esperando que uma transferência para lá possa levar a uma sentença menor. Mas até o momento todas as suas tentativas de ser enviado de volta falharam. Enquanto isso, o filho de Nancy, o Jeffrey, lutou sua própria batalha após a morte de sua mãe. Ele entrou com uma ação judicial processando o The Jerry Spring Show e seus produtores, responsabilizando-os pelo papel que desempenharam nos trágicos momentos finais de Nancy. O caso de Jeffrey foi arquivado, sem nenhum acordo. A dor de perder sua mãe não era algo que o dinheiro pudesse consertar, mas está claro que as ações do programa tiveram consequências duradouras em sua família. Em abril de 2023, Jerry Springer, o apresentador do programa, faleceu aos 79 anos após uma batalha contra o câncer no pâncreas. Só peço desculpas. Sinto muito. O que eu fiz, eu arruinei a cultura. Só espero que o inferno não seja tão quente porque eu queimo muito fácil. Então, pessoal, concluindo aqui esse caso para vocês, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham, se o programa teve alguma culpa no assassinato da Nancy. É um caso muito terrível mesmo, um caso que foi público durante muito tempo, né? Algo que as pessoas acompanharam o episódio e depois viram que toda essa tragédia aconteceu. Então, deixem as opiniões de vocês aqui nos comentários. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.